Oh, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor, nós te agradecemos essa noite, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de compartilhar a tua palavra. Senhor, o Senhor abriu agora mais 6 meses, Senhor, um ciclo de mensagens, Senhor Jesus, e essas mensagens, o tema é o Ministério da Nova Aliança. Senhor, nós te agradecemos, porque nós estamos introduzidos nesse ministério, Senhor, o ministério que é do Senhor, o ministério do Espírito e da vida, Senhor, e pela tua misericórdia, o Senhor nos colocou nesse ministério e somos teus instrumentos. Senhor, abençoa essa mensagem. Senhor, seja com os irmãos que estão aqui. Senhor, seja com os irmãos que não puderam vir. Seja com os irmãos que vão ouvir essa mensagem por meio do canal, do YouTube. Senhor, seja com as pessoas que vão acessar, Senhor, a internet e vão ter contato com essa palavra. Senhor, fala ao coração dessas pessoas. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Amém, meus amados. Hoje, alguns irmãos não estão, porque surgiu uma missão aí Elias e Cavalcante teve que ir para Brasília. Está tendo um evento lá, voltado para os jovens, não adolescentes. E aí encorajaram o Elias ir com os jovens que pudesse ir. Inclusive ele avisou todos os jovens, inclusive até os meus meninos, meus filhos, todos foram avisados. A gente pediu para avisar, pelo menos dar satisfação para os jovens. Mesmo que não vá, mas pelo menos eles estão vendo que a igreja está preocupada com eles, né? E a gente, inclusive eu fui um dos que pedi para o Elias contatar. E o Cavalcante foi para servir, né? Foi para servir lá, amém? E aí ficou a responsabilidade, eu fiquei com a responsabilidade de ministrar a mensagem número 2. Eu não sei como é que foi a mensagem da semana passada, mas eu não sei se os irmãos já observaram, agora o alimento diário, ele não é mais um volume só. Eu não sei se foi falado a respeito disso, o irmão falou isso na semana passada. Então, na realidade, a cada 2 meses, nós vamos receber 8 mensagens, né? Então aqui tem 4 mensagens e aqui tem 4. O título aqui, é Conectados com Deus. E o próxima série de 4 mensagens será Correr para Vencer. Aleluia! E na semana passada, irmãos, o irmão que ministrou a palavra, ele ministrou a mensagem número 1. O título da mensagem número 1 é O Único Ministério. E aí, hoje a mensagem, a única linha ministerial, inclusive, faltou um negocinho aqui, viu, irmão Anjo? Faltou o número 1, porque na semana que vem vai continuar. Vai ser a única linha ministerial 2, porque para falar desse assunto aqui eu tenho que falar da Bíblia toda, uma visão panorâmica da vontade de Deus dentro da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Então, perceba, irmão Anjo, como é que é uma tarefa não muito fácil. E a última mensagem é o único foco. Olha só, irmãos, essas mensagens, único ministério, única linha ministerial 1, única linha ministerial 2, e a 4ª mensagem, o único foco na obra de Deus. Então, irmãos, Deus não é que nem o Odeton, e nem que nem o Ângelo, né? Deus não é que nem um homem. O homem, um dia ele levanta, ele tem uma vontade, aí daqui a pouquinho ele tem outra vontade, né? A vontade, tem várias vontades e todo momento essa vontade muda, né? Deus não, irmãos. Deus, ele tem uma vontade só. E essa vontade de Deus, irmãos, ela nunca muda. Deus tem uma palavra só, e a palavra de Deus, ela nunca muda. E tudo que Deus fala, Deus cumpre.
né? Porque a palavra de Deus, tudo que Deus fala, a palavra faz com que coisas que não existem passem a existir. Deus é dessa maneira, irmãos. E o nosso Deus, irmãos, ele tem uma linha só. A Bíblia todinha, nós vemos uma linha, nós vemos um ministério, né? E nós vemos uma vontade só. Deus tem uma vontade. E nessa noite, irmãos, eu vou compartilhar um pouquinho sobre a linha, dar uma ideia mais ou menos, né? Mas é importante a gente trabalhar um pouco a questão da vontade de Deus. Inclusive, talvez alguma coisa aqui que eu vou falar, alguns irmãos já ouviram, né? Porque sempre a gente está falando sobre a questão do coração de Deus. Deus, ele tem uma vontade, ele tem um bom prazer. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 9, Ângelo, fala que Deus tem um bom prazer, tem um beneplácito. No grego, essa palavra beneplácito significa bom prazer. Tem algo que está dentro do coração de Deus que arde, né? E dentro desse bom prazer, baseado nesse bom prazer, Deus, ele planejou um plano, ele elaborou um plano, tá? E a obra de Deus, quando ele começa, ele cumpre, né? Ele começou a boa obra, amém, irmão? E vai cumprir essa obra, amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, para a gente entender o ministério, esse ministério, o ministério, ele tem só um único ministério na Bíblia. Inclusive aqui a irmã falou que o Cavalcante não falou, disse que o próximo irmão ia falar. Eu fiquei sabendo hoje. E aqui tem o quê? O que é aquilo ali? Irmão. O que é isso aqui, irmão? Lá, irmão. O que é isso aqui? É uma lua. E ali é o sol. É um eclipse. O que representa esse eclipse, irmãos? Na realidade, a cada 6 meses o Senhor nos leva a desfrutar de mensagens. São 24 mensagens que são ministradas lá em São Paulo. E essas mensagens, ela é o falar de Deus, é o falar profético de Deus para nós. A Bíblia todinha, irmãos, a gente vê o falar profético do Senhor. Inclusive vou mostrar o falar profético do Senhor bem aqui, ó. Aqui a gente vai ver Deus providenciando uma salvação para nós, para o homem, né? Porque o homem, ele está dentro desse propósito de Deus, dentro do bom prazer de Deus, né? Então o ministério, irmãos, esse ministério que é único, ó, ele tem uma linha ministerial, ele é para cumprir a vontade de Deus. Deus não tem duas vontades, tá ok? Então nós temos um único ministério, porque Deus tem somente uma única vontade. E na semana passada eu creio que o irmão compartilhou o que significa a palavra ministério. Significa diaconia, né? Significa serviço. Mas não é só isso não, tem mais detalhes que a gente vai ver hoje aqui, né? Então o ministério, irmãos, ele é para servir. A Bíblia, vamos abrir 2 Coríntios, porque na realidade, irmãos, nós vamos estudar durante esses 6 meses, Ângelo, nós vamos estudar o quê? O livro de 2 Coríntios. Só que praticamente essas 4 mensagens, a primeira foi ministrada na semana passada, essas 4 mensagens nós vamos desfrutar o livro de Atos todinho, o livro de Atos todinho. Hoje mesmo eu vou falar aí uns 5 capítulos de Atos. Será que eu consigo falar esses 5 capítulos? Viu, irmão Diego? Então, o capítulo 3, lê para mim aí, Diego, o capítulo 3, eu quero que leia o versículo 5 e o versículo 6 de 2 Coríntios. Lê bem alto para os irmãos ouvirem. E os irmãos acompanhem. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Sim. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, Sim. do Espírito. Amém? Porque a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Então, irmãos, olha só. O que eu vou compartilhar hoje aqui, tudo que eu vou estar falando para os irmãos aqui, está dentro desse contexto, desses 2 versículos. Primeiro, irmãos, nós só somos um instrumento, tá? Nós só somos instrumento.
E nós não temos nenhuma capacidade. Talvez alguns tenham algumas habilidades, certo? Mas a nossa capacidade, irmãos, não serve. A nossa capacidade não serve para o Senhor. Ela só serve quando ela passa por uma experiência de morte e ressurreição, né? Então, muitas vezes, Deus ele coloca situações na nossa vida para a gente, às vezes coloca irmãos, coloca esposa, coloca a gente no serviço para servir com outros irmãos e tudo, e às vezes a gente até tem mais capacidade com um determinado irmão, mas o Senhor coloca uma outra pessoa só para nos tratar, né? Por quê, irmãos? Para nós não nos orgulhar, tá ok? Então, não somos capazes, não temos capacidade, né? Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou. Então, quem nos habilita, irmãos, para sermos ministros desse ministério é Deus. Então, irmãos, Deus ele tem um ministério, esse ministério é único, e Deus nos introduziu nesse ministério, e nós somos ministros. Só que esse ministério, irmãos, é o ministério da nova aliança, representado pelo sol, que eu coloquei o sol lá. Ali é um eclipse da lua com o sol. Então, o Velho Testamento, ele é representado pela lua. Então, o Velho Testamento ele é importante. O Velho Testamento é como se fosse uma sombra, tá? Só que o Novo Testamento ele não tem sentido sem o Velho. Então, o Novo Testamento precisa do Velho Testamento. Mas a realidade, irmãos, a realidade está tudo no Novo Testamento. O Velho Testamento todinho, a gente vê Deus profetizando, o próprio Deus, ele profetizando. Aqui, uma profecia, tá? Agora, para eu entrar nesse versículo aqui, eu preciso ir lá em Gênesis, vamos abrir Gênesis capítulo 1. E a questão é o seguinte, aqui em Gênesis capítulo 1, fala assim, no princípio, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Essa terra aqui, irmãos, esses céus aqui, não é essa criação, tá? Essa criação hoje aqui que nós vivemos, que Deus criou o homem, ela não é a criação original, ela é uma recriação, uma restauração. Aí o versículo 2 fala assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Tem outros versículos na Bíblia, eu não vou falar, eu não vou abrir, vou só citar, que quando Deus criou os céus e a terra, isso é a criação original, está lá em Malaquias e Isaías, fala que os anjos de Deus cantavam e jubilavam pela formosura. E tem um outro versículo que diz que Deus não criou a terra para ser um caos, não criou a terra para ser assolada e vazia. Aqui, irmãos, houve a rebelião de Satanás. Satanás, antes ele não era Satanás, ele era Lúcifer. E tem outros versículos na Bíblia que a gente consegue montar um quebra-cabeça, mas não é o encargo de hoje. Eu tenho que fazer só um pano de fundo aqui para poder os irmãos entenderem a vontade de Deus. A terra, Lúcifer, ele tinha autoridade, a responsabilidade sobre essa criação original estava sobre Lúcifer. Ele e vários anjos, vários seres angelicais. E havia seres que habitavam aqui, essa terra, mas não era o homem, tá? Havia seres que habitavam. O que aconteceu? Quem capacitou Lúcifer? Da mesma maneira que Deus nos capacitou para sermos um ministro da nova aliança, antes dessa recriação de Deus, antes do Velho Testamento e do Novo Testamento, nós temos aqui a criação original, que eu não coloquei aqui. Deus colocou Lúcifer como ministro. Só que esse ministro, irmãos, ele começou a olhar para ele mesmo. Ele começou a se orgulhar. Ele começou a querer, ele começou a se orgulhar e foi se orgulhando. E chegou um determinado momento, a Bíblia relata que a criatura queria ser igual ao Criador. E o que ele fez, irmãos? Ele colocou em xeque a autoridade de Deus. E Deus, o que Deus fez? Deus julgou Lúcifer, julgou aquela criação, ele julgou a terra,
a terra ficou sepultada em águas, né? Havia trevas sobre a face do abismo, a terra ela ficou sem forma, ela ficou vazia e trevas. E aí, 1/3 dos anjos, a Bíblia relata, foram com a rebelião com Lúcifer. E aí o que acontece? Lúcifer se tornou Satanás. A palavra Satanás significa adversário de Deus. E aqui, esses anjos caídos se tornaram as potestades do ar, e os seres que habitavam aqui se tornaram os demônios. Em outra oportunidade eu posso conversar a respeito disso. Mostrar na Bíblia versículos que mostra isso, tudinho, que eu estou compartilhando. E aí o que acontece? O que Deus faz, irmão Ângelo? Satanás, ele colocou em xeque a autoridade de Deus. E aí o que aconteceu? Virou um caos. Só que Deus, irmãos, o homem já estava no coração de Deus antes de qualquer coisa. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos, fomos predestinados antes da fundação. Antes de Deus ter feito qualquer coisa, a Bíblia relata que o homem, ele já estava no coração de Deus, ele já fazia parte do bom prazer de Deus. E aí no versículo 26, o que Deus faz? Deus, irmãos, ele cria o homem. Ele cria muitas coisas. Aqui nós vemos muitas coisas Deus criando. Mas o homem, irmãos, ele foi criado de uma maneira muito especial. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. A imagem interiormente e a semelhança de Deus. O homem foi criado como um vaso, um recipiente para conter a alma de Deus. A alma tem mente, vontade e emoção. Só que não só isso. A Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela, por trás da Bíblia, por trás da letra, tem espírito. Então tem muitas coisas aqui que só Deus para revelar, só o Espírito para revelar, Ângelo. Então, por exemplo, não é só o homem se tornar a imagem e semelhança de Deus e ter a alma de Deus. Aqui no versículo 26 fala assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes. E aí Deus dá uma incumbência para o homem. Qual é a incumbência? Ter domínio sobre os peixes do mar. Olha só, quer dizer, ter domínio, tudo que tem na água, sobre as aves dos céus, tudo que tem nos céus, e sobre todos os répteis que rastejam. Agora, os irmãos acham que quando a Bíblia cita isso aqui, o que Deus está querendo dizer aqui? Irmãos, Deus está querendo dizer aqui, Deus está querendo recuperar a sua autoridade. E Ele dá essa incumbência para quem? Para o homem. Só que o inimigo de Deus, Satanás, o adversário, o que ele fez? Ele se antecipou e ele frustrou o plano de Deus. E aí, lá no jardim do Éden, levou a Eva e Adão a desfrutar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que aconteceu? Entrou o pecado. E o que é o pecado, irmão? O pecado é a própria natureza de Satanás. É a natureza, é o próprio Satanás, por meio do pecado, entrou para dentro do homem. E esse homem, ele foi danificado, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. E Deus teve que expulsar o homem do jardim do Éden. Então, aqui, quando a gente vê aqui a questão do domínio, então criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Aqui, irmãos, aqui está a vontade de Deus. Aqui é o livro de Gênesis, é onde está semeada todas as... O livro de Gênesis, irmãos, é onde está semeado todas as verdades divinas, onde Deus colocou vários materiais, e aqui Deus ele mostra a sua vontade. Então esses animais aqui, irmãos, do mar, quando se fala do mar aqui, está relacionado aos demônios. Os demônios, o mar, a água, é a habitação dos demônios. O ar é a habitação das potestades do ar. E esses animais que rastejam aqui, está se referindo a quem? A Satanás. Satanás é comparado uma cobra lá no jardim do Éden. Então, irmãos, lá no Novo Testamento, tem
uma pessoa que estava possesso lá, e Jesus apareceu. Os irmãos lembram dessa história. E aí os demônios pediram para que eles entrassem aonde? Numa manada de porcos. E aí o que aconteceu? Essa manada de porcos foi para onde? No mar, no precipício. É dos demônios. Inclusive o corpo humano ele tem 70% de água, por isso que os demônios gostam de habitar, né, no corpo humano. E lembra quando Pedro estava no barco lá com os discípulos, e aí estava um vento tremendo, uma ventania, de repente aparece Jesus andando sobre as águas. Eu estou só citando, para não citar os versículos, porque senão vai demorar tempo. E aí Jesus, naquele momento, chama Pedro para andar, e Pedro começou a andar, né? Só que Pedro esmureceu ali a fé dele, aquele negócio todinho, e aí ele ia afundando, mas aí Jesus não deixou. E naquele momento, Jesus fez com que o mar se acalmasse, quer dizer, os demônios nas águas e o vento, as potestades do ar. Então a Bíblia, ela mostra isso, a respeito disso. Então, irmãos, Satanás, ele, através do pecado, ele continuou com a autoridade dele. Inclusive, a Bíblia diz que ele é o príncipe desse século, deste mundo. E ele, com seus exércitos, irmãos, ele tenta fazer o quê? Ele tenta nos prejudicar, nos desviar da única linha ministerial. Em toda a Bíblia, irmãos, toda a Bíblia, ela tem que ser vista, toda a palavra de Deus, ela tem que ser vista baseada na linha da economia de Deus. Qualquer livro da Bíblia que você for estudar, qualquer história que você for estudar, você tem que estudar baseado nessa linha, baseado na linha da economia de Deus. Por isso que hoje no mundo cristão tem muitas coisas que as pessoas não conseguem ter revelação, por causa disso, porque eles desfrutam da palavra, leem a Bíblia, mas não dentro dentro da vontade de Deus, dentro da linha da economia de Deus, do propósito de Deus. Então, irmãos, aí o que acontece? Só que Deus, irmãos, nosso Deus é um Deus maravilhoso. No capítulo 3, versículo 15, irmãos, o que acontece aqui? A palavra profética. Vamos ler o versículo 15. 3,15. Então, Deus, aqui ele está falando com a serpente. O que Deus fala com a serpente aqui? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é esse descendente aqui, irmãos? É Jesus Cristo. Então a Bíblia já começa aqui no livro de Gênesis, já faz a menção do nosso Senhor Jesus, já faz a menção de que vai vir um descendente, e este te ferirá o quê? A cabeça, e tu lhe ferirás o carcanhar. Então esse descendente aqui, irmãos, é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele veio há 2000 anos atrás. E o Senhor Jesus, irmãos, com 30 anos de idade, aqui o versículo, capítulo 3, versículo 23, acho que na semana passada os irmãos devem ter tocado. Aqui é Jesus sendo batizado, ele iniciando o seu ministério. Só que o ministério do Senhor Jesus, ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto humano e ele tem um aspecto divino, ele tem um aspecto celestial. Então, Jesus, ele teve que vir e se fazer homem. E quando ele se fez homem, como é que ele se tornou homem? Ele se tornou homem, a Maria, ela se tornou grávida pelo Espírito Santo. Maria se tornou grávida pelo Espírito Santo. E aí, quando ela se tornou grávida ali, pelo Espírito Santo, o que aconteceu ali? Houve uma mistura. Deus com a humanidade. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se amalgamou, se misturou com o homem. E aí, esse Jesus foi chamado de quê? Emanuel. Que quer dizer o quê? Deus conosco. Então, irmãos, esse é o ministério. Aí o Senhor Jesus, ele se torna um homem.
Só que ele se tornou um homem perfeito, ele viveu 33 anos e meio, ele veio na semelhança pecaminosa, ele não tinha um pecado, ele veio, foi necessário ele se tornar um homem, ele experimentar o viver humano, sentir o que eu sinto, o que o anjo sente. Nós ficamos tristes, o Senhor ficou triste, o Senhor passou fome, o Senhor sofreu. O Senhor, tudo que um homem sofre, até depressão o Senhor teve, o Senhor chorou, tudo o Senhor passou, isso como homem. E aí, no capítulo 3, versículo 23, o Senhor Jesus, o que acontece? Nosso Senhor Jesus, ele é batizado. Então, olha só, ele foi gerado pelo Espírito, né? E com 30 anos de idade, ele começa o seu ministério, e aí ele foi batizado também. E ali, no batismo, o Espírito desceu como pomba ali, né? O Espírito Santo. E aí uma voz do céu, que foi o próprio Pai, falando: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, irmãos, esse Jesus, ele vai para a cruz. Ele vai para a cruz, anjo. Quando chega lá na cruz, o máximo que Satanás faz com ele fisicamente é colocar só uns cravinhos no pé do Senhor Jesus, certo? O Senhor Jesus indo na cruz, o que ele fez? Ele levou toda a humanidade para a cruz. Ele levou não só a humanidade, ele levou todos os seus adversários, todos os seus opositores. Ele nos levou para a cruz, na cruz ele levou a semelhança da carne pecaminosa. Ele não tinha um pecado, ele levou a semelhança da carne pecaminosa. E na cruz, irmãos, o Senhor Jesus, tudo isso aí, irmãos, é para poder restaurar o quê? A autoridade de Deus na terra. Então, por meio de Cristo, Deus, ele quer encabeçar todas as coisas. Amém? Então, irmãos, o que é a vontade de Deus? Repetem junto comigo, o que é a vontade de Deus? Eu vou falar, todo mundo junto, encabeçar todas as coisas por meio de Cristo. E mais tarde, Cristo assumindo o seu reino e eliminando todos os opositores. Então, no milênio, Cristo entregará o seu reino ao Pai. E Deus assumirá novamente o encabeçamento deste universo. E Deus será tudo em todos. Amém, irmãos? Então, é isso que Deus quer, Ângelo. Deus, ele quer restaurar a ordem desse universo. E ele quer restaurar com a irmã Rita. Ele quer restaurar comigo. Ele quer restaurar com o Ângelo. Ele quer restaurar com a sua igreja. Senhor Jesus. Então, irmãos, eu fiz esse pano de fundo, né, para que os irmãos entendam e ficam claros, né, sobre a vontade de Deus, de Gênesis, Apocalipse. A gente vê isso aí tudinho. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, aí o que acontece? Quando o Senhor Jesus ele vai para a cruz, a primeira coisa que ele experimenta é isso aqui, ó. Ele experimenta isso aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Ele experimenta morte, certo? Ok? Na cruz ele experimenta o quê? A morte. Ele morre. Mas ele fica na morte? Não. No terceiro dia, o que o Senhor Jesus faz, Ângelo? Ressurreição. Ressurreição. Certo? E aí, isso aqui, irmãos, é o ministério do Senhor. O ministério do Senhor, irmãos, foi preparar o terreno. Então Deus, através do Senhor Jesus, ele vem como descendente preparar o terreno, para abrir uma porta. A Bíblia fala que Jesus é a porta. Ele não fala que ele é a porta, é o seu caminho, a verdade e a vida. Então, através do nosso Senhor Jesus,
Então, irmãos, primeiro ele experimenta a morte. Por meio da morte ele resolve o quê? O que ele resolve, Ângelo? Eu estou sendo bem simples. O que ele faz por meio da morte? A redenção. Tá ok? A redenção. Nós somos redimidos. Ele derrama o seu sangue. E este sangue, irmãos, tem eficácia eterna. Este sangue cobre os nossos pecados. Amém? Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus, ele não fica na morte, ele ressuscita. E a Bíblia diz que durante 40 dias ele ressuscitou, aparecia, né? E durante esses 40 dias, o que o Senhor Jesus ele faz? Eu gostaria que o anjo abrisse esse versículo aqui, ó. O que o Senhor Jesus faz? O que o Senhor Jesus fez aqui, ele fez comigo, ele fez com todos os irmãos aqui. Leia para nós aí, anjo. O que o Senhor Jesus fez com você? Isso foi através da ressurreição. Amém? É o ministério do Senhor Jesus. É a linha do ministério. Ela começa com o Senhor Jesus. Morte, né? A ressurreição. Ainda tem um outro aqui que eu vou colocar, ascensão. Leia. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, aqui, através da ressurreição, Deus soprou para dentro dos discípulos o Espírito Santo. Então a ressurreição foi para que, a Bíblia diz que ele se tornou o último Adão. O primeiro Adão ele falhou. E o primeiro Adão, ele era da velha aliança. Ele falhou, né, esse primeiro Adão. E ele era carnal. Agora o último Adão não, irmãos, ele é espiritual. Ele é Cristo. Não tem mais Adão. Cristo resolveu todo o problema, todos os nossos problemas da humanidade. E esse Cristo, irmãos, através da sua ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida. Então, por meio da ressurreição, ele sopra o Espírito da vida. Então, o que acontece? Nós somos regenerados. Aqui, lá, naquela época, ele teve que soprar mesmo. Soprou. Foi um sopro, tá? Sopro. Soprou. Foi um sopro. Tá? Então, um dia, quando alguém pregou o Evangelho para nós, um dia nós cremos, invocamos, confessamos, nós também tivemos essa experiência de receber a vida de Deus. E não é uma questão de sentir, de sentimento. O viver do cristão não é baseado em sentimento, é uma questão de fé, ok? É uma questão de fé, de você crer na palavra de Deus. Não, o viver cristão não é baseado em sentimento, é questão de fé. Fé é você crer na palavra de Deus. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, que Jesus Cristo ressuscitou. E aí você fala: eu creio. E aí fala, e aí com o coração você crê e com a boca confessa. Amém? A Bíblia diz isso. Não é, não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Hoje, agora de manhã, fala aí, Elisete, o que aconteceu com aquela... A Elisete saiu para pregar o Evangelho. O que a senhora falou para você? O que você falou para a senhora? Fala aí. Eu posso orar por você? Ah. Aí ela disse: não, que eu já aceitei Jesus desde o dia que eu nasci. Tá vendo? Eu já aceitei Jesus desde o dia que eu nasci. Isso não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico. A Bíblia fala que nós temos que crer de todo o coração e confessar com a boca. Está em Romanos capítulo 10, versículos 10, 11, 12 e 13. Tá, irmão Ângelo? Vamos lá. Bom, então, irmãos, a morte do Senhor nos redimiu. A ressurreição, o Senhor sopra a sua vida para dentro de nós. Agora, a ascensão aqui, irmãos, essa ascensão aqui,
que o Senhor fez? A ascensão. Onde é que está a ascensão? Leia aí, Diego, esse versículo aqui, a ascensão está aqui, ó. Foi profetizado pelo Senhor Jesus. A ascensão. Leia aí, Diego. Então aqui foi sopro. Um soprinho, sopro, fôlego de vida. E aqui não, aqui, irmãos. Aqui é uma veste. Enviou sobre vós a promessa de meu Pai. Sim. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Então, revestidos. Então, irmãos, essas duas experiências aqui, anjos, todo cristão já teve. Todo cristão já teve. Só que lá no início da igreja, vamos abrir o livro de Atos, capítulo 1. Então, irmãos, isso aqui tudo está relacionado com a linha ministerial. Essa linha ministerial, ela foi preparada por quem? Se iniciou com quem? Com o Senhor Jesus. Foi ou não foi? Foi profetizado isso aonde? Quem profetizou isso? O próprio Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O próprio Deus deu uma palavra profética, irmã. Palavra profética. De que o descendente ia vir. E que esse descendente ia resolver amassar, pisar na cabeça da serpente. O máximo que essa serpente ia fazer era ferir o calcanhar do Senhor. Amém? Amém, anjo? E aí o Senhor Jesus, ele morre. Através da sua morte, ele resolve o problema dos nossos pecados, né? Nós somos redimidos. E através da sua ressurreição, ele se torna um espírito que dá vida. E aí esse espírito é soprado para dentro de nós. Aqui aconteceu isso com os discípulos. Mas hoje é quando o evangelho te alcança. E aí você crê nesse evangelho, crê na obra de Cristo. Nesse ministério que o Senhor Jesus fez, o ministério terreno e o ministério celestial. E aí quando você confessa, né, crê de coração e confessa com a boca, não é uma questão de sentimento, você crê, a vida de Deus entra para dentro de você e você experimenta o que? A redenção. É assim que a Bíblia nos ensina. E aí, irmãos, aqui, nesse aspecto aqui, o Senhor, ele prometeu, né, que ele prometeu para os discípulos, né? Lucas 24, 49, vou ler de novo aqui, mas é Atos capítulo 1, versículo 8. Já fica em Atos capítulo 1, versículo 1, 8, pode ficar aí, 1, 8. Então, irmão Ângelo, olha só. O 24 aqui, 49 que o menino leu, fala assim, ó. Fala assim. Bom, vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até do alto seja revestido do poder. Então, irmãos, esse Espírito aqui que nós recebemos quando nós cremos na obra de redenção do Senhor, essa experiência que a gente tem aqui é o novo nascimento, é nascer de novo. Deus sopra. Só que Deus, Ele quer que a igreja não tenha só a experiência do sopro. Ele quer que a igreja também tenha a experiência de poder, assim como a igreja em Jerusalém teve no início aqui. Então no versículo 8 aí, do capítulo 1, se cumpriu. Na verdade eles permaneceram, né? Aqui diz assim, ó. Respondeu-lhes, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, esse ministério ele tem uma linha. A linha começa com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele prepara esse terreno. Aqui o Senhor preparou. Aí o Senhor Jesus resolve o problema dos nossos pecados. E aí nós temos a experiência da redenção. Aí o Senhor Jesus ressuscita. E aí, através do Espírito, ele coloca o quê? Sopra para dentro de nós, a vida. Então a gente tem aqui o aspecto da vida, é o aspecto essencial. Ok?
Só que agora o Senhor ele quer que a gente tenha a igreja, assim como a igreja lá em Jerusalém teve a experiência do Pentecoste, e eles foram fiéis, eles foram para lá e eles ficaram durante 50 dias. Durante 50 dias, Ângelo. Pentecoste tem a ver com 50 dias. E depois de 50 dias se cumpriu essa profecia aqui. E aí, antes de cumprir essa profecia, o que aconteceu? O Senhor Jesus, durante esse tempo todinho, o Senhor Jesus ele ficou treinando, aperfeiçoando os discípulos. Esses discípulos se tornaram os apóstolos. Durante 40 dias o Senhor ficou vindo, aparecendo, né? E aí depois, um tempinho antes, o Senhor ele ascendeu aos céus. E a Bíblia, o que a Bíblia diz? Vamos ler aqui Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Não, capítulo 2, versículo 9 e 10. Filipenses. Pode ler para mim, vai. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Sim. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Amém. Que estão nos céus e Sim. debaixo da terra. Amém. Então, irmãos, aqui a ascensão do Senhor, o Senhor Jesus, ele foi colocado numa posição de destaque. Olha só que coisa interessante. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Todo joelho aonde? Nos céus e na terra. E debaixo da terra. Olha só que coisa impressionante, Ângelo. Então quer dizer, Jesus nos céus, irmãos, olha só, no Velho Testamento, aqui nós temos vários nomes, Deus se manifestou de várias maneiras, não manifestou? El Shaddai, Elohim, etc, 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 Jeová, e etc, etc. Jesus ele foi entronizado. Jesus hoje, irmãos, ele está à destra de Deus, amém? Amém. Mas onde é que está Jesus também? Ele está dentro de você, John. Amém. Esse Jesus, irmãos, todas as coisas, Deus, através desse Cristo, Deus ele quer encabeçar todas as coisas. Deus está restaurando o seu encabeçamento aqui. Quando fala debaixo da terra, o entendimento do irmão é aonde? É o Hades, tá? É o Hades, né? É o seio da terra. E o Hades, em outras palavras, é o quê? O Hades é um lugar que tem duas partes, né? Tem uma parte de descanso, onde estão lá cristãos, pessoas, servos de Deus, que dormiram no Senhor, né? Esperando o Senhor concluir o seu plano, entendeu? E tem incrédulos, pessoas que não creram no Senhor, no lugar de tormento, que muitos falam que é inferno, né? Entendeu? Então o Hades tem essas duas partes, né? Duas seções. Mas o foco aqui não é esse. Mas assim, você perguntou, mas é interessante. No outro momento a gente vai poder conversar a respeito disso. Mas assim, então, irmãos, aí o que acontece? Então, irmãos, aqui no Pentecoste se cumpriu essa profecia no capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2 de Atos. Então esse ministério, irmãos, o Senhor Jesus, ele iniciou, ele preparou o terreno e ele fez com que os discípulos recebessem a vida e também o Senhor, ele prometeu que ia revestir a igreja, porque a igreja ela foi gerada na cruz, viu, irmão Anjo? A igreja ela foi gerada na cruz, né? Essa morte aqui, além, a Bíblia diz lá em João que saiu sangue e água. O sangue é para a redenção, a água é para nos dar vida. Então, esse sopro aqui, tudo bem, tem a ver com o Espírito, mas Jesus ele falou em duas passagens que ele falou assim: quem tem sede vem a mim
e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Então, essa vida, esse sopro aqui é algo essencial, é para a nossa vida, é para o nosso desfrute, né? Só que a igreja, ela precisa também dessa outra experiência aqui. Na realidade, irmãos, o Senhor, aqui no livro de Atos, como aqui tudo era novo, até essa palavra igreja, imagina igreja, todo mundo, meu Deus, eu estou na igreja, eu estou participando da igreja. E aqui no livro de Atos, Deus, ele teve que haver a manifestação do Espírito de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque o povo judeu, eles crucificaram o Senhor Jesus. Eles mataram o Senhor Jesus, eles mataram o autor da vida. Inclusive aqui no próprio texto fala a respeito disso. Inclusive, Judas morreu, né? E eles tiveram que escolher um outro apóstolo aqui para ocupar o lugar de Judas. O versículo 17, capítulo 1. Porque ele era contado entre vós e teve parte neste ministério, o ministério, né? E aí o versículo 25, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu lugar. Então, irmãos, esse ministério da nova aliança, ele é o único ministério, ele tem uma linha só. Ele começa com o Senhor Jesus, Jesus prepara o terreno, Jesus abre a porta. Por meio dessa porta, nós recebemos a vida de Deus, mas Deus, ele não quer que a gente tenha só a vida, não. Ele quer que a gente tenha também poder. Então, o apóstolo Matias ficou no lugar de Judas. Perfeitamente. Ele ficou no lugar de Judas. Agora o que eu quero... e aí qual é a ênfase que eu quero dar aqui? Que Deus, ele transferiu a linha ministerial para os apóstolos. E esses apóstolos depois transferiu essa linha ministerial para quem? Para a igreja. E aí eu vou mostrar aqui, irmãos. Vocês lembram que quando Jesus, lá no capítulo 16, falou assim, quem sou eu? Ele falou isso para quem? Pedro. Pedro falou o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi ou não foi? E aí Jesus falou, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, o que Deus dá para Pedro? As chaves. E aí, onde é que se cumpre? E aí, Deus deu o que para Pedro, irmãos? Deu as chaves. Está no plural. São duas chaves. Para ocupar a vaga de Judas. A ênfase que eu quero dar aí é porque, por causa dessa situação, a gente vê que tem um ministério. É o mesmo ministério iniciado pelo Senhor Jesus. Não tem vários ministérios, várias linhas. É um único ministério. E aí, os apóstolos, eles transferem esse ministério para quem? Para a igreja. E depois... E aí eu vou mostrar 2 versículos aqui. Porque aqui no capítulo 2, cumpriu o derramamento do Espírito aqui, né? Aqui fala assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, irmãos, aqui houve o derramamento do Espírito de poder, tá? Então, esse Espírito de poder é o Cristo ascendido, é o Cristo que Deus colocou lá numa posição de destaque. Não tem nenhum nome igual a esse nome. Só que o lance é o seguinte, irmãos, existe uma combinação. Deus só derrama o seu Espírito de poder, que é algo exterior, que é como fosse uma veste, só derrama se nós nos enchermos interiormente. Então, no livro de Atos, não vai mais dar tempo, o tempo já está escasso. No livro de Atos, irmãos, eu marquei aqui, são vários versículos falando, cheios do Espírito. Pedro cheio do Espírito, João cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito. Paulo e Barnabé, através do Espírito, foram enviados como apóstolos. Então a gente vê todo momento no livro de Atos, essa experiência de se encher do
Espírito. Capítulo 3, olha só. Pedro e aí o que acontece, irmão? Pedro, ele exerce a liderança. E a liderança da igreja, a igreja em Jerusalém. A igreja começa a vida da igreja aqui. Irmãos, então o ministério de Pedro, eu marquei aqui umas 3 partes aqui. Na primeira pregação de Pedro foi 3.000 pessoas. Foi Pedro que fez isso? Foi Pedro que chegou e deu uma bela mensagem? Pedro, ele era uma pessoa bruta. Pedro, ele era um pescador, ele não tinha cultura. Quem fez isso? Foi o poder do Espírito Santo. Ele cheio do Espírito, irmãos. Eles passaram durante uns 40 dias orando, buscando derramar do Espírito. Então é uma combinação. Então o ministério do Senhor Jesus, ele preparou isso naquela época e isso para nós hoje também. Então nós temos o encher interior. Então quando eu me encho interior, exteriormente Deus me reveste de poder. Então o revestimento exterior, então irmãos, na realidade é Deus restaurando o quê? A sua autoridade. Então é como eu fui policial, não sei se você sabe que eu fui policial, me aposentei. Então imagina, eu sem a farda, irmão, não tenho autoridade nenhuma. Mesmo que eu esteja cheio de água dentro de mim, bebi bastante água, estou com a garrafinha de água para todo lado. Estou suprido? Mas se eu não tiver as vestes, eu não tenho autoridade. Então, irmãos, esse poder, essa autoridade, Deus deu lá para os apóstolos transferiram para a igreja. Pedro, Deus usou Pedro, irmãos, em 3 momentos Pedro pregou, Pedro foi usado de uma maneira especial para pescar. Inclusive ele era um pescador. Eu já estou concluindo. Então Pedro, irmãos, o ministério de Pedro foi pescar. Deus usou Pedro de uma maneira especial. Inclusive Pedro, ele foi o primeiro a falar sobre invocar o nome do Senhor, aqui no capítulo 21, versículo 21, né? Ele falou uma profecia de Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Tem outras coisas aqui que eu não quero entrar em detalhe agora. Em outro momento a gente vai ter comunhão sobre essa questão dos dons de línguas aqui, tá, Anjo? Não vai dar tempo de eu falar isso aqui. Quando eu desfrutei isso aqui, eu pensei em você. Mas, ó, Pedro, irmãos, ele estava cheio de ousadia. Pedro, irmãos, foi preso várias vezes. Teve um momento que Deus tirou ele da prisão, que até as autoridades, meu Deus, o homem estava preso e agora está lá pregando o evangelho no templo, né, irmã Rita? Então tudo isso aí, irmãos, foi a obra de quem? Do Espírito. A obra é do Espírito. É o ministério, ele é do Espírito. Nós não temos poder, irmão, o poder é de Deus. Nós não temos capacidade. E aí, irmãos, o que aconteceu? A igreja em Jerusalém sofreu uma perseguição tremenda. Mataram Estevão. E depois que mataram Estevão, e aí houve uma perseguição tremenda, e aí vários cristãos se dispersaram, o Espírito não pôde mais agir, e aí Deus, no capítulo 9, levanta Paulo, 9, versículo 18, leia para mim, Atos 9, 18, leia para mim, já estou concluindo, leia para mim, por favor. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Certo, o 15, é o 15. Só o 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Amém. Você falou o vaso aqui está na minha versão instrumento. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele foi utilizado como um instrumento. O Senhor Jesus foi utilizado como um instrumento para fazer a vontade de Deus. Nós também somos utilizados como instrumento para fazer a vontade de Deus. Os apóstolos foram utilizados, a igreja é um instrumento para cumprir a vontade de Deus. E aí, irmãos, Deus, o Espírito,
A linha ministerial, ela deu prosseguimento com Paulo. E aí Paulo tem a ver edificar. Edificar. Tá? Aqui foi pescar, edificar. Então Deus usou Paulo de uma maneira muito especial, né? E o Pedro, o ministério dele foi muito voltado para os judeus. Só que o desejo de Deus não era só os judeus. O Senhor Jesus, ele não veio só para os judeus, ele veio para todas as pessoas. E aí Deus teve que levantar o apóstolo, o Espírito levantou o apóstolo Paulo para edificar. E a primeira igreja que surgiu depois de Jerusalém foi a igreja em Antioquia. Paulo ficou 1 ano lá, e aí depois de 1 ano Deus enviou Paulo, né, como apóstolo, junto com Barnabé. E aí Pedro morre, Paulo morre, e aí João com 90 anos, ele ficou 50 anos preso na ilha de Patmos. Deus traz João para Éfeso, e em Éfeso, João, o ministério dele é remendar, ok? Então, Paulo foi muito importante, Pedro foi muito importante, o ministério de Pedro. Paulo, Deus usou de uma maneira muito especial, escreveu 14 epístolas do Novo Testamento. E João, Deus também usou João de uma maneira muito especial, porque João escreveu o último evangelho, o evangelho de João. Inclusive é o único evangelho que fala que Jesus derramou sangue e água. Os outros evangelhos só falam da redenção. Não toca o aspecto da água. Por quê? Porque quando Jesus estava na cruz, João, ele estava perto da cruz. Os outros discípulos estavam distantes. Então João, ele era o discípulo amado do Senhor. E aí João escreve, o Evangelho de João escreve as epístolas e escreve o último livro da Bíblia, Apocalipse. E lá no livro de João fala que esse ministério, fala que o ministério de João é o mesmo ministério de Paulo e o mesmo ministério de Pedro, que iniciou com o Senhor Jesus. A linha ministerial, ela é uma só, é o ministério do Espírito e da vida. E aí, vou concluir com este versículo agora, vamos ler aí João capítulo 21, o último versículo. Não dá mais para mim compartilhar, é muita informação, né? Senhor Jesus. Aí, anjo, no capítulo 21 de João, do Evangelho de João, versículo... Eu vou ler e vocês vão acompanhar. Eu tenho que ler o versículo aqui e comentar para vocês, para poder concluir. Aí fala assim. Então, versículo 20. Eu vou ler, só acompanha aí. 21, João. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Aqui estava falando de Judas, mas de repente eles viram lá, Pedro viu João, né? E quanto a este? Aí respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então aqui, irmãos, através desse versículo aqui, qual é a dedução que nós fazemos hoje no nosso ministério? A igreja, eu estou compartilhando para os irmãos aqui a nossa linha ministerial, nosso único ministério. A igreja, ela tem esse ministério, é um ministério que segue a palavra de Deus. Que João, ele morreria, mas o ministério, esse ministério, irmãos, foi concluído com João. Essa linha ministerial começou com o Senhor Jesus, passou para os apóstolos, passou para a igreja, e João, Pedro, Paulo e João, e o ministério, irmãos, ele vai permanecer até a volta do Senhor. Aqui quando está falando, não está falando de João. Por um lado, estavam preocupados se João ia viver, mas não tem condição. Ninguém vive esse tempo todo, não.
Então, na realidade, o ministério de João que vai permanecer até a volta do Senhor. E o ministério de João é um ministério de espírito e vida. Então, quando João voltou para a igreja em Éfeso, ele voltou para ajudar os irmãos a praticar a palavra. Essa palavra. Né? Porque os irmãos estavam tendo dificuldade. Inclusive, a igreja em Éfeso significa igreja desejável. Só tinha o nome desejado. Eles perderam o primeiro amor. Eles perderam a prática do primeiro amor, porque eles estavam vivendo na letra, e a letra mata, mas o Espírito